Temos na nossa tela o caminho de Mano Menezes, os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão. Na quinta-feira, o Fluminense, fora de casa. Depois, o América Mineiro, jogando na Neoquímica Arena. Volta a jogar como visitante contra o Cuiabá. E volta para a Neoquímica Arena, jogando em casa no Clássico diante do Santos. Para fechar essa sequência de 5 partidas, o Atlético Paranaense. Mauro, Corinthians neste momento, 14º com 31 pontos. Na última rodada empatou com o Flamengo e a gente viu ali o Mano Menezes comemorando essa data FIFA, esses dias aí para preparar, eu não diria nem só preparar, Mauro, mas trazer a filosofia, o pensamento dele de futebol para esse Corinthians. Exatamente. Tanto é que ele disse, só a partir de segunda-feira que a gente vai pensar em que movimentos vamos fazer por causa do adversário Fluminense. Agora, que movimentos eu quero, que dinâmica eu quero, como é que vocês vão se comportar independentemente do adversário. Isso é o início dele, tirar espaçamento do time e tal. Você viu nessa sequência aí, bom, ninguém tem jogo fácil, né? Você colocar qualquer time aí, você escolher um e botar os próximos 5 jogos, vai ver que a coisa não é nada tranquila para ninguém. Nem mesmo para o líder, Botafogo, enfim, para quem está lá em cima. Ainda mais para quem está lá embaixo e não pode pensar em perder pontos. Desses 5, 3 jogos em casa. Pô, mas um com o Santos, que é o único que vem de 3 vitórias consecutivas no campeonato, o único dos 20. O outro com o Atlético Paranaense, que é sempre um jogo muito difícil. E tem o América, que é um time que tem até jogado bem, mas não tem vencido. Mas, enfim, o Corinthians domando, com esses 10 dias que ele chamou de um paraíso, faz com que o torcedor acredite que, pelo menos em casa, o time faça os pontos, faça uma pontuação que dê uma folga aí, né, nesse sofrimento, vai cair, não vai cair. E ele tem um outro problema para resolver lá, e ele está dizendo que não é momento, e lógico que não seria momento, que é resolver quem fica e quem vai. Porque ao mesmo tempo que ele precisa ganhar os jogos, a gente falou agora um pouco do Tite, a mesma coisa, tem que ganhar os jogos e tal, fazer um bom final de ano, mas já pensar em 24, o Mano também, né? Quem vai ficar, quem não vai ficar, são 9 jogadores sem contrato, incluindo aí o Paulinho, que por conta da lesão, o contrato tem que ser renovado. No último treino, o Renato Augusto, que a gente está vendo aí, apareceu para treinar, mas não se sabe se ele vai ter condição. Então, esse é um outro problema enorme. Como é que você faz um treino sem o Renato Augusto e deixa ele para o último dia? Não, agora eu vou colocar ele no time, tá, entendeu? Porque ele é a peça-chave, né? Qualquer movimento que o Mano queira fazer. Então, ele, apesar de achar esse paraíso todo, não está contando com o Renato Augusto. Espero que, para o bem dele e do Corinthians, ele possa, segunda, terça e quarta, pelo menos, contar com o Renato, ele entrar no time, porque o time passa a ser completamente diferente. Agora, esta semana, talvez não estoure esse problema de renovação. Não é hora e tal, até porque ele não pode chegar lá para esses 8, vou esquecer o Paulinho, e dizer, olha, o Gil, o fulano, o Bruno Mendes, etc. Nossa, Fagner, não vão ficar com vocês mesmo não e tal. Porque se eles abandonarem o barco agora, a meninada não segura o resto da temporada. Então, você tem que ficar desconversando. Só que uma hora ou outra, eu acho que vai acontecer, daqui um jogo, 2 jogos, sei o quê, sei lá, do Michael lá e bater na porta da diretoria e falar, eu vou ficar ou não vou ficar? O Gil, preciso cuidar, do mesmo jeito que o Corinthians quer se planejar para o ano que vem, o Bruno Mendes também quer se planejar e outros, todos eles. Então, pode ser que o Mano não tenha toda essa tranquilidade até o final do campeonato. Mas, enfim, 10 dias ele chamou de paraíso, espera-se muito dele mesmo, alguma modificação. Ele é um recorte muito pequeno, ele só fez 3 jogos, sendo que no primeiro contra o São Paulo ele nem esteve à beira do campo, foi o Sidney Lobo, que ele estava suspenso, depois ele perde para o Fortaleza e aí consegue um empate em que o Flamengo merecia ganhar o jogo, e era em casa. Mas um pontinho muito festejado. Vamos aguardar para ver a diferença desse Corinthians, se já dará para ser notada, mesmo ele chamando de paraíso. Eu acho pouco tempo de trabalho, 10 jogos apenas, mas o Corinthians precisa reagir, porque tem uma turma atrás dele, que está muito próxima e doida para passar por... Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do debate de ontem, né, na TV Cultura, que teve os 2 candidatos à presidência do Corinthians, Augusto Melo e André Luiz,
O André Luiz foi lá só para querer ficar atacando o Augusto Melo. O Augusto Melo passou o tempo inteiro basicamente se defendendo, falou poucas propostas. O André Luiz, a única proposta que ele falou é de colocar os amiguinhos dele no poder, que é colocar o Andrés de diretor executivo e colocar outros amiguinhos dele lá no meio para trabalhar com ele, porque ele não vai fechar a porta para eles, né? Ele basicamente ficou atacando o Augusto Melo, que tem que trazer as pessoas que são do clube, conselheiros, ou seja, toda aquela corja eles querem para eles. É mais ou menos isso, na parte do seu André Luiz. E o Augusto Melo, assim, como eu falei, poucas propostas ele conseguiu colocar, no máximo umas 3 ele conseguiu falar, porque o tempo inteiro era se defendendo e às vezes atacando. Ele acabou entrando na onda do André Luiz, de ficar com esse joguinho de ataque e defende. Então é tipo ridículo. O fato é que o Augusto Melo falou que ele vai simplesmente pegar pessoas qualificadas para assumir os cargos devidos, que eu acho correto e o justo. Não tem dessa de amiguinho, que fez isso na não tem que pegar pessoa honesta e pessoa que realmente seja profissional para cuidar daquela parte onde o clube precisa. Eu acho que tá mais do que certo nisso aí. Falou da questão da base também, mas assim, o fato é que foi uma porcaria. Vocês têm que ver na íntegra e aí vocês podem tomar as conclusões devidas. E por fim, né, ainda teve o seu André Luiz falando da dívida, que o seu Duílio pegou com 911 milhões e vai entregar o clube agora com 892 milhões. Ou seja, 19 milhões eles conseguiram simplesmente baixar a dívida. Nossa, o cara passou 3 anos, falou que iria cuidar estritamente da dívida e consegue baixar apenas 19 milhões em 3 anos. Sinceramente, eu não vou nem falar o que eu penso, mas esse cara, realmente ele foi o pior presidente que o Corinthians já teve. Em 3 anos, se conseguir só baixar 19 milhões, tendo assim, querendo ou não, a gente teve a maior receita que o clube já teve. Quer dizer, o que adianta você ter maior receita e a dívida também aumenta? Bom, o fato é que a gente tem que torcer pro menos pior, e o menos pior é o seu Augusto Melo. Corinthians! Bom, vamos falar sobre Santiago Maciel, lateral esquerdo, que é do Argentinos Júniors. O Corinthians aí dias atrás aí estava interessado, né? Era 3 laterais, ele era um dos. E aí simplesmente hoje vem a ESPN e solta uma matéria de que o Corinthians está devendo a segunda parcela do Fausto Vera, na qual o Corinthians comprou também do Argentinos Júniors. Aí eu te falo, como é que você quer contratar outro jogador daquele clube que você está devendo? É meio complicado, né? E aí a própria ESPN perguntou lá pro presidente lá do Argentinos Júniors o que eles achavam dessa possível negociação. E aí o presidente de lá falou que estão fechadas as negociações com o Corinthians e que eles irão acionar a FIFA. Nossa, coisa linda, né? Era só que faltava também agora, no fim do mandato do seu Duílio, acontecer mais um transferban ou algo do tipo, sei lá, né? Seria lindo. Mas enfim, é piada. Isso é piada de mau gosto, cara. É impressionante isso. E aí, mais notícias, né, sobre... porque isso é piada. O próprio Vasco ainda parece que não pagou o Corinthians, do Lucas Piton, que foi adquirido no fim do ano passado, 2022, em dezembro. E até agora parece que não pagou nada. Eles não falam nada e fica por ali mesmo. Fora que supostamente ainda tem o Nottingham Forest, que pegou, né, que comprou o Murilo
e que ainda não pagou uma parte. Supostamente parece que não pagou uma parte pelo Murilo. Ou seja, não é só a gente que deve, são outros também que devem. Mas assim, a gente está devendo, esse é o problema. A gente está devendo e não é pouco, é muito. Então, o fato é que esse presidente foi uma porcaria, ficou 3 anos no poder, não conseguiu fazer absolutamente nada. Ah tá, baixou a dívida para 19 milhões. Muito, né? É um feito muito grande para um grande presidente, né? Que tinha um grande diretor também executivo, que era o seu Alessandro, né? Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!